Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo, a gente vai comentar um pouquinho sobre Capitães da Areia de Jorge Amado, certo? Eu acabei lendo esse livro mais rápido do que eu pensava, certo? Eu tinha comentado no que eu estou lendo que provavelmente a resenha só sairia hoje. Vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo do que eu estou no hashtag 20, que saiu no canal. Foi na quarta-feira, se eu não me engano, não foi? Bom, esse livro aqui, eu vou entrar pra vocês, que é triste, tá certo? O final é triste, a construção é triste, e é um livro aqui, um tapa na cara, tá bom? Eu acabei marcando um texto aqui do livro, por isso eu coloquei o marcador, que eu vou ler já já para vocês perceberem o quão triste é esse livro, tá bom? Esse livro aqui, se eu fosse definir ele em uma palavra em si, eu definiria como um livro realista. Porque esse livro aqui ele faz parte da segunda fase do modernismo no Brasil em si. Só por isso já é um livro que carrega muita importância, tá bom? E quando Jorge Amado escreveu esse livro em si, ele escreveu numa fase dele muito detalhada, sabe? Ele detalha muito bem as coisas. Ele detalha muito bem os personagens aqui na história. Então, ele detalha tão bem o lugar, a tristeza que o personagem está se sentindo ali, que a gente acaba se mergulhando na história mesmo. Isso faz, tá bom? Isso faz com que a gente chore em certos momentos aqui da história em si. Já vou dizendo que não é um livro fácil, tá bom? É um livro difícil, mas não pela linguagem em si, e sim pela tristeza que ele carrega mesmo. Ele é um livro realista, ele vai ser digamos que, um tapa na cara da sociedade, tá certo? Esse livro aqui ele foi publicado, gente, em 1937, ou seja, numa época em que Getúlio Vargas ainda comandava o Brasil. Então acho que por isso também ele carrega uma certa importância também na época em que ele situa. Aliás, ele carrega uma belíssima importância na época que ele situa. É um livro, gente, que quando foi publicado, acabou sendo queimado em praça pública por ser considerado uma ameaça à sociedade. Por que uma ameaça à sociedade? Por causa das críticas que esse livro carrega. Esse livro aqui é uma crítica ao descaso social. Então esse livro aqui é uma crítica ao descaso social e também ao isolamento da família. A gente vai entender isso aqui aos poucos no finalzinho do livro, tá bom? Quer dizer, do vídeo em si, que eu vou dar um certo spoiler, ok? Então, lembrando, isso aqui não é uma aula sobre Capitães da Areia, tá bom? Tá longe de ser uma aula. Eu não sou professor de literatura, só vou dar minha opinião sobre esse livro, ok? Bom, esse livro começa, gente, já com reportagem, tá bom? De algumas pessoas ali falando sobre um certo crime que o Capitães da Areia comentou. O que são Capitães da Areia, tá bom? Logo de começo mesmo a gente já sabe o que é, né? É o que? É um grupo, tá certo? Com mais de 100 integrantes ali que moram que são pobres, vamos colocar assim. Eles cometem furtos para sobreviverem, tá certo? Por causa em si da forma como a sociedade julga esses garotos, né? Que nem são totalmente crianças, vamos colocar assim. Eles têm em média de 13, 14, 15, 16 anos de idade. Tem alguns até aqui que já são maduros. E eles vivem assim como adultos mesmo. Eles fazem sexo, eles falam de uma forma informal, pura informal. Então por isso também que muita gente odeia esse livro, porque ele tem uma linguagem um pouco, tem algumas gírias ali que fazem com que as pessoas em si da escrita de Jorge Amado em si. Bom, a gente se depara com essas matérias aqui do Jornal da Tarde. A primeira matéria aqui é criticando em si o reformatório por não colocarem essas crianças lá, que crianças não, né, como tem comentado. E a outra matéria em si digamos que uma troca de insultos, vamos colocar assim, uma troca ali de palavras, de respostas, né? E tá em si na primeira matéria, tá bom? A primeira página em si do jornal. E o que acontece é o seguinte, gente, daí por diante eles começam a elogiar em si esse reformatório, tá bom? Que é onde eles colocam lá esses garotos de rua, né? Esses capitães da areia em si. Eles falam que o lugar é perfeito, que o lugar é maravilhoso, tá bom? E, enfim, ele elogia esse local em si. Aí chega uma outra matéria aqui, tá certo? Que se chama Carta de uma Mãe Costureira, tá bom? Essa matéria está na 5ª página, sem comentários. A mãe acaba falando que o filho dela já foi para lá.
acaba falando que lá é um horror, é um inferno em forma de vida mesmo, e acaba dizendo que prefere ver o filho dela com os capitães da areia do que dentro do reformatório em si. E a próxima carta em si, a redação, é de um padre, tá bom? Que teve lá e que concorda com tudo que a mãe disse. Então a gente vê atrás disso o quão essas pessoas são desvalorizadas pelas suas posições sociais. Porque até então a gente vai ver uma costureira na 5ª página do jornal, a gente nem sabe se a Gwen leu, né? E a gente vai ver também um padre, tá bom? Na 5ª página do jornal com vários anúncios. Enquanto os outros lá, tá certo? As primeiras matérias aqui estão na primeira página, bem elogiados. Bom, e em si começa o livro, né? A história do livro é bem interessante devido à época em que ele se passa mesmo. Aqui a gente vai conhecer os Capitães da Areia, que é um grupo, como eu tinha comentado, de pessoas que roubam, que furtam para sobreviver, né? Aqui a gente vai conhecer o primeiro personagem, que é o chefe do grupo em si. Eu vou até dizer o nome dele aqui que eu anotei. Então, o primeiro integrante do grupo em si, que é o chefe, é Pedro Bala. É Pedro Bala aqui. E ele, digamos que ele foi abandonado pela sua família, ou eu não entendi tão bem essa história dele. Mas ele é o chefe do grupo ali, ele meio que comanda o grupo ali, né? Os outros seguem a ordem que ele coloca. E ele acaba falando dele, né? A primeira narração aqui, né? Que é um narrador onisciente, né? Em terceira pessoa. Então ele vai detalhar tudo mesmo do personagem, né? Acaba falando da vida dele em si. Depois, ao longo da narrativa em si, que é em si uma narrativa deliciosa. A gente vai acompanhar outros integrantes do grupo também. O interessante aqui também na história é que Jorge Amado ele não diz por que certo tipo de furto foi cometido. Ele não fala por que roubaram tal casa em si, mas ele acaba detalhando em si a forma como eles vivem, entende? A forma como a sociedade julga esses garotos. Vai detalhar aos poucos, e a gente vai entrando e sincronizando aqui na história em si. Bom, outro personagem que a gente conhece aqui, que é um personagem bem interessante, aliás, o quase mais interessante aqui da história, é o personagem, o professor em si, tá bom? Que ele acaba roubando livros ali pra fazer com que as outras pessoas tenham acesso ao conhecimento mesmo, né? Ele lê ali pros outros, ele é o mais alfabetizado entre os garotos ali, né? Aí também vai conhecer aqui o gato, tá certo? Que como o próprio nome já diz, ele é considerado ali o mais bonito, o mais elegante ali, né? Dos outros integrantes do grupo em si. Então por isso ele causa uma certa inveja ali aos outros integrantes, né? Por ser essa pessoa que se destaca, né? Na beleza em si. Bom, o gato em si, tá certo? Que é esse personagem elegante, ele acaba se apaixonando, tá certo? Por uma prostituta aqui na história, né? Isso é interessante porque digamos que vai ter um caso amoroso com ela, né? Ele acaba se apaixonando muito por ela, né? Intensamente aqui por ela. O Sem Pernas em si também é outro personagem aqui na história que é manco, tá bom? Como o próprio nome já diz, né? Sem pernas. Ele é manco e ele usa isso para se aproveitar das pessoas ali, né? Para entrar na casa das pessoas, né? Se passar por uma pessoa ali meio que abandonada e depois cometer um assalto ali. Então ele tem tudo na cabeça formalizado com a sua manqueza. Então ele usa isso para se aproveitar ali da situação. Eu achei isso bem interessante aqui. Uma coisa interessante aqui nessa história, gente, é que ao longo da narrativa também, depois da gente conhecer esses personagens, né, o padre em si também, que fez também a matéria e deu sua opinião, que vai vir mais pra frente também outra garota ali no grupo, né, a Dora, que logo de início os garotos ali vão estranhar quem ela é em si, mas ela vai ser considerada mesmo essa pessoa que de início, tá bom, ela vai ser considerada uma pessoa para abuso, para eles abusarem, quando o garoto ali traz ela pro capricho em si. Eu vou colocar o lugar na tela onde eles moram, tá certo? Bom, lá em si, quando ele leva ela lá pra apresentar pro grupo, ela já é adulta, vamos colocar assim, mas ela serve ali como mãe deles, né? Como esse conforto maternal deles ali, né? Pra aconselhar eles ali. Então com isso, com o tempo em si, eles vão tratar a Dora em si como mãe deles realmente, né? E não como essa pessoa mal em si, porque ela é uma pessoa materna mesmo, né? Ela acolhe lá os garotos, ela trata eles como seres humanos. E essa palavra a gente tem que destacar aqui nesse livro, né?
Isso é bem interessante em si. Acaba acontecendo uma coisa aqui na história, tá certo? E Pedro Bala em si e Dora acaba sendo presos no reformatório. E dentro desse reformatório em si, como eu tinha comentado, né, toda aquela elegância que a gente vê aqui com os outros personagens que é destacável aqui de início na matéria, acaba sendo derrubada. Porque lá os garotos em si, gente, vão se deparar com a verdade, com o que é realmente o reformatório em si. Esse lugar de tristeza. Eles vão tratar os capitães da areia em si, né? E essas duas pessoas, o Pedro Bala em si e a Dora, como, meu Deus, a pior coisa do mundo, tá bom? Quando você lê, você vai derramar uma certa lágrimazinha no olho, de tão triste a forma como tratam eles lá dentro. Então a verdade acaba sendo quebrada quando eles vão pra lá mesmo. Claro que isso não vai ser dito a todo mundo ali na sociedade da época, mas realmente a forma como tratam eles lá é o inferno, gente. É o inferno. Tem até uma frase, tá? Pô? Eu não sei se eu vou conseguir ler, mas é uma frase bem interessante do capítulo Deus sorri como negrinho. Eu achei isso bem interessante, né? Porque eles acabam se questionando ali se eles vão pro inferno, porque eles cometem furtos em si, né? Mas a gente tem que lembrar que eles cometem furtos, né? Eles roubam para sobreviverem, né? Eles não têm um meio social, econômico. E eles acabam comentando aqui. Estavam todos condenados ao inferno. O inferno era um lugar de fogo eterno. Era um lugar onde os condenados ardiam numa vida que ainda acabava. E no inferno havia martírios desconhecidos como na polícia, mesmo no reformatório de menores. Então ele acaba falando isso mesmo, né? Será que eles vão pro inferno ou o inferno está lá dentro do reformatório? Achei isso bem interessante aqui na história. E bom, quando os capitães de areia em si, né, os outros integrantes do grupo acabam salvando eles de lá de dentro, né, Dora e Pedro Bala, Dora em si tá toda machucada, ferida em si, né, com tudo que aconteceu com ela, né, e só por isso vão deixar os capitães ali tristes, né, e o que vai acontecer com Dora, gente, é uma coisa tenebrosa, tá certo? É uma coisa meio triste, vamos colocar assim. O final de Dora aqui na história, a gente vai chorar. Tá? É uma situação muito triste mesmo. A forma como Jorge Amado descreve em si o final dela, né? Sem dar spoilers, ok? Mas é triste, é muito triste mesmo. E é isso, tá certo? Se você está estudando Capitães de Areia na escola, vai fazer prova desse livro, eu aconselho você ler muito os capítulos desse livro com atenção, tá certo? Leia com atenção, tá certo? É uma coisa que eu recomendo aqui sempre. Se você não entendeu, volte ao que você entendeu, é importante. E além disso, gente, tem um capítulo desse livro que sempre me faz chorar, viu? É o capítulo As Luzes do Carrossel. Eu percebi que tem muitos booktubers também que acho esse capítulo um pouco triste. Eu também acho. É um capítulo que, se a gente for ver, é um capítulo muito triste, mas muito, muito triste mesmo. Ok? Enfim, leia Capitães da Areia, tá certo? Apesar de ser um livro triste, é um livro que merece esse livro. É um tapa na cara da sociedade, tá bom? A forma como tratam mesmo esses garotos. Bom, no finalzinho, tá bom, dessa minha edição, tem um pós-fácil de Milton Ratum, ok? E tem uma frase que ele descreve em si esse romance aqui. Eu vou dizer, essa página aqui tá localizada na página 266, tá bom? Veja que interessante. O conflito que move o romance é basicamente folhetinesco. Pobres contra ricos, fracos contra fortes, pequenos marginais contra a sociedade opressora. E aí? Será que Capitães de Areia é uma crítica à forma como vemos em si esses garotos de rua, né? Pode ser. Bom, livro pesado, gente, muito pesado. E bom, agora como eu tinha comentado, eu ia dar um certo spoiler, tá certo? Mas eu vou dar, ok? Nesse capítulo aqui, Noite de Grande Paz, ok? Dora acaba morrendo, certo? Acaba morrendo, digamos que de uma doença, porque a gente sabe que os pais dela antes
morreram de uma doença virosa, algo do tipo em si, né? E ela morre aqui na história mesmo. A morte dela acaba abalando muitos personagens ali, né? Acaba abalando em si os outros integrantes do grupo, né? Os outros capitães da areia ali. E só por isso, gente, é triste, tá certo? Porque eles vão fazer um capítulo aqui em homenagem a Dory em si, né? A tudo que ela vivenciou com eles ali, né? A tudo o que ela foi para eles. Então é um capítulo tão triste, mas tão triste que claro que você vai dar uma choradazinha no final, tá bom? Digamos que a paz, sabe? A paz reina. E só por isso também os integrantes do grupo acabam seguindo o seu caminho, né? Acaba seguindo o seu rumo, né? Com a morte de Dory em si, esses integrantes acabam sendo independentes, sabe? Eles acabam vivendo realmente só. Eles seguem o rumo aqui na história. Eu em si vou dar uma lida nesse capítulo em si, tá bom? Lembrando que é spoiler, ok? Os capitães da areia olham a irmãzinha Dora, que é em si como eles acabam chamando ela, né? A irmãzinha Dora, Dora noiva, professor Vedora, sua amada. Os capitães da areia olham em silêncio. A mãe de Santo Dona Aninha reza oração forte para a febre que consome Dora desaparecer. Com um galho de sabugueiro, manda o que a febre se vá. Os olhos febres de Dora sorriem. Parece que a grande paz da noite da Bahia está também nos seus olhos. Os capitães da areia olham em silêncio sua mãe, irmã e noiva. Mal a recuperaram, a febre a derrubou. Onde está a alegria dela? Porque ela não corre e picula com seus filhinhos menores. Não vai para a aventura das ruas com seus irmãos negros, brancos e mulatos. Onde está a alegria dos olhos dela? Só uma grande paz, a grande paz da noite. Porque Pedro Bala aperta sua mão com calor. A paz da noite da Bahia não está no coração dos capitães da areia. Treme com receio de perder Dora, mas a grande paz da noite está nos olhos dela. Os olhos que se fecham docentemente com o tamanho de Santo Aninha enxota a febre que a devora. A paz da noite envolve o trapicho. É triste, tá certo? O final dela é triste. Bem, é isso, gente. Tem uma cena também desse livro que é muito triste também. É a cena em que o padre, tá bom, acaba conversando lá com o bispo ou algo do tipo. Há alguma pessoa ali superior a ele em si, né? Porque ele está dando tanto valor ali aos capitães, né? Ele tá tão... Ele serve como um pai para eles, vamos colocar assim, né? Então, é uma cena um pouco triste porque ele acaba discutindo ali, sabe, a relação em que ele tem com ele e como em si a sociedade vê esses garotos. Eu em si, não sei se falei, mas se eu pudesse definir uma frase em si para a sociedade daquela época, eu me lembro de uma frase muito bem interessante de José Saramago, no livro Ensaios sobre a Cegueira dele, em que ele fala que somos cegos que veem, cegos que mesmo vendo não veem. Essa era uma frase que eu defino muito bem a cegueira daquela época na vista dos capitães da areia. Bom, tá aí um livro para se pensar, né, a respeito da vida. Tem muita coisa aqui nesse livro que, se a gente for olhar, e esse livro foi publicado em 1937, parece. Então, imagina que algumas coisas desse livro ainda estão vivas hoje, né? E só de pensar que existem lugares como o reformatório, né? É abalador, tá bom, gente? É triste. Olhando em si, gente, aqui é digamos que um prefáciozinho, um textinho da Zélia Gattai sobre esse livro, entendeu? Eu entendi agora porque em si o Jorge Amado em si, ele escreve com tanta intensidade nesse livro, né? Ele nos transporta mesmo para aquela época em que ele escreveu, né? Pro Trapiche aqui na história mesmo, né? O lugar onde esses garotos viviam, né? Ela acaba falando esse texto aqui bem interessante. A temática das crianças que vivem nas ruas continua bastante atual. Para escrever Capitães da Areia, Jorge Amado foi dormir no trapiche com os meninos. Isso ajuda a explicar a riqueza de detalhes, o olhar de dentro e a empatia que estão presentes na história. Eu achei isso bem interessante, né? Jorge Amado, ele tem uma escrita mesmo intensa, né? E principalmente nessa fase em que esse livro foi escrito. Achei muito bem complexo. Tem outra frase aqui também, ok? No Pós-Fácil de Milton Ratum, tá bom? E aquele autor que escreveu Os Dois Irmãos, tá bom? Que acabou virando uma série da Globo, ok? E ele acaba falando aqui, veja que interessante esse texto.
As crianças deste romance são brancas, morenas, negras, mestiças, e uma delas é o gringo. É filho de imigrantes e estrangeiros. O que as une é a miséria, a razão de existir, a luta tenaz contra tudo e todos, contra a sociedade que se torna uma inimiga. Isso é bem interessante mesmo na história. E só pra vocês não dizerem que eu tava mentindo, eu tava prestes a editar o vídeo. Aqui, o notebook tá aqui embaixo. Eu ia editar o vídeo, mas infelizmente acabei esquecendo de falar essas duas frases do pós-fácil de Milton Raton e da Zélia Gattai, que foi a segunda esposa de Jorge Amado, se eu não me engano, acho que foi. Bom, é isso, de novo, porque eu repito essa palavra direto, mas enfim. Esse foi o livro de abril para o nosso projeto 12 livros para 2018. Se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal. Não esquece de dar o joinha também, depois de passar mais de 20 minutos aqui, eu mereço um like. Até o próximo vídeo.